Novembro Azul é um mês de consciência de todos os homens a ter mais atenção à sua saúde. E para isso, eu tenho um convidado muito importante, especialista na área, Dr. Abrão, urologista. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer, muito obrigado pelo convite, Felipe. É um prazer estar aqui, dividir um pouquinho do meu conhecimento, da minha história com vocês. Muito bacana. Doutor, como que a medicina chega na sua vida? Como é que você se encontra, né, com essa área? Era um sonho? Era uma carreira que você queria? Como é que surge? Desde mais novo, quando estudante ainda, antes talvez do segundo grau, eu sempre gostei da área de saúde. Sempre me interessei muito pela área de saúde, área de exatas, humanas, nunca assim, apesar de gostar muito de humanas também, mas nunca foram o meu forte. Eu sempre gostei mais da área médica, da área de saúde. E com o passar da idade, fui olhando, fui vendo, fui me interessando cada vez mais, e um dia me vi bicho na faculdade. Já estava lá. E a urologia chega quando? Foi através da faculdade, conhecimento, uma coisa de mercado? O que você te aguçou? Quando eu entrei na faculdade, o sonho era ser cardiologista. Eu acho que quase todo aluno de faculdade ele entra querendo ser cardiologista, neurocirurgião, umas coisas mais loucas, assim, vamos dizer assim, né? E eu sempre, como eu falei, eu queria ser cardiologista, mas com o passar dos anos, vendo a faculdade, eu falei, gente, eu gosto de cirurgia. Eu gosto de fazer cirurgia, eu gosto de clínica um pouco, mas você se achou ali nesse movimento? Cirurgia, foi a minha realização fazer cirurgia. E aí eu acabei fazendo uma coisa que tem um pouco de clínica, um pouco de cirurgia, que é a urologia. Tem um bom campo também, lógico, e aí eu optei por ela. E aí foi caminhando? Fui caminhando, cheguei até lá. Hoje eu sou urologista já aqui em Pouso Alegre desde 98. Acho que foi um dos primeiros a chegar por aqui, né? Tinha alguns, já tinham alguns colegas aqui já, mas eram poucos. Hoje tem bastante, né? Mas essa cidade também aumentou bastante. Mas eu fui um dos primeiros a chegar aqui. Tinham acho que uns quatro ou cinco, agora de cabeça não lembro, que já estavam aqui. Já estavam estudando. Hoje nós temos essa campanha do Novembro Azul que fala muito sobre essa atenção à saúde do homem. Por muito tempo, houve um certo tabu em relação a esse cuidado, o homem zelar, né, pela sua saúde, e quando a gente fala da intimidade, o homem olhar para a sua atenção. Mudou um pouco ou desmistificou? O que o senhor sente no consultório? O machismo é uma coisa complicada, né? É uma cultura complicada de se romper, está melhorando. Com o passar dos anos, nós vemos pacientes cada vez com mais idade, deixando de lado o preconceito, procurando cuidar da saúde, e ao mesmo tempo nós vemos pessoas mais novas que poderiam cuidar da saúde, e por causa de um machismo que já não tem mais fundamentação nenhuma, ainda tem um pouco de receio, mas tem melhorado progressivamente, tanto o tratamento, os exames da próstata, os exames masculinos, como também as cirurgias masculinas, elas têm mudado muito, os homens têm realmente aberto mais, vamos dizer assim, o coração para essa área. Claro que, preservando sempre o paciente, teve algum caso em relação que o senhor chegou, a pessoa te procurou, já estava muito extremo e ela se resguardou por certa vergonha? Sim, infelizmente não foram poucas. São algumas situações que acontecem que os pacientes, mesmo sendo uma doença mais simples ou até uma doença mais grave como câncer, eles seguram até o último caso para depois procurar ajuda. E muitas vezes, quando é uma doença mais grave como câncer, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, mas que existe ainda essa mentalidade ainda existe. Analisando a minha vida, dos colegas, né, do dia a dia, quando faz o homem, no caso, faz a transição do pediatra, que seria depois o clínico, não vejo esse fomento de procurar um urologista para se entender enquanto a saúde masculina. Eu não vejo, assim, às vezes, uma consciência, até às vezes da própria família, em levar. Porque a menina, quando ela tem a sua menstruação, ali, ela é encaminhada para o ginecologista para entender enquanto mulher, tem as preocupações. O homem não é muito por esse caminho, né? Legal essa sua posição, Felipe. Realmente é verdade. A mulher, quando ela começa, né, entra na menarca, começa a entrar na vida menstrual dela, a mãe já leva o ginecologista. O homem não tem
esse apoio nem da mãe, muito menos do pai, que muitas vezes não está nem presente, não porque não queira, mas porque está trabalhando, porque está na correria do dia a dia, e não tem essa atenção, mas é importante isso. Não é muito raro hoje em dia, algumas mães levam os filhos para que a gente converse, bate um papo com adolescente, converse algumas coisas sobre adolescência, né, sobre o que vai acontecer, sobre as transformações, sobre como é que vai ser o amanhã deles, mas ainda é uma coisa rara. Isso realmente é um ponto de vista interessante que a gente tem poucas pessoas nos procuram para isso. E seria uma coisa interessante, porque você desmistificando o urologista já no início da sua vida adulta, quando você voltar a vê-lo mais para frente, não tem problema nenhum. A atenção é diferente, A atenção é diferente, mas ele já vai estar preparado para se cuidar. Ele já vai saber que ele tem que se cuidar, desde mais novo até mais quando tiver uma idade avançada. Isso é um ponto de vista interessante, e se as famílias pudessem fazer isso, seriam ótimos para essas pessoas. Eu acho que o Novembro Azul ele traz essa consciência. A gente tem muito que melhorar, mas já avançou, acredito, né? Olhando talvez 20, 30 anos atrás, como olhava essa área especificamente, nem se falava. Eu não tive uma formação dentro de casa de procurar. Eu precisei procurar um urologista por um determinado problema, inclusive o senhor que me tratou. E depois até meu pai e meu irmão vieram a ser paciente. Uma coisa que me chamou muita atenção no seu atendimento é o acolhimento que o senhor faz para o paciente, até para deixá-lo mais à vontade no momento que talvez seja de constrangimento. Isso já é algo natural pela sua experiência? Como é que o senhor trata? Porque eu acho que você é muito simpático, muito acolhedor no consultório. Obrigado, Felipe. Realmente eu tento, é o que a gente falou, a consulta com o urologista, ela já cria um certo receio, a pessoa já entra com um montão de bloqueios para que a gente converse com a pessoa. Então, quanto mais você faz uma consulta mais leve, mais tranquila, não sempre respeitando a pessoa, nunca desrespeitando nenhuma queixa da pessoa e nada sobre a saúde dela, sobre nenhum ponto pessoal, mas deixando que a consulta seja o mais leve possível para que a pessoa se sinta em casa. Primeiro para que ela possa se abrir e falar realmente, porque tem pacientes que às vezes eles começam uma consulta, mas eles terminam a consulta lá pela terceira, quarta vez que vai, porque ele não vai falando tudo, ele fala um pouco, aí fala que não tem mais nada, na segunda, no retorno ele já tem um pouco mais de confiança, depois na outra consulta, e ele vai devagarzinho se abrindo. Então, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira mais objetiva, mais assertiva e possa resolver o problema o mais rápido possível do paciente, eu tento ser mais acolhedor. Tem paciente que se adapta a esse tipo de consulta? Tem. São todos? Infelizmente não. Eu tento me adaptar ao paciente. Eu vejo que o paciente não está se sentindo bem com essa consulta mais light, vamos dizer assim. Eu retroajo, vou um pouco mais, faço uma consulta mais formal, mas sempre respeitando os limites da pessoa, para que ela consiga se abrir. Porque se você for ao médico e não se abrir, você perdeu o tempo. Não adivinho, né? Você perdeu o momento. Isso realmente não é legal. Então eu tento fazer tudo para que a pessoa não perca esse momento. Muito bacana. De forma geral, se a gente pensar na saúde do homem em relação ao câncer de próstata, talvez é o que entra mais em evidência. Num plano geral, sem as intercorrências ou histórico familiar, hoje um homem adulto, quando ele deve procurar o urologista, já que não tem essa cultura de ir logo cedo ou logo quando ele começa a sua vida sexual? Se o homem não tem essa cultura de início da vida, o que é importante, falando em câncer, como você acabou de falar, o câncer de próstata, a prevenção deve ser começada aos 40 anos. Então, o homem, preterivelmente, a partir dos 40 anos, né, hoje já mudou um pouquinho com relação aos exames, mas a partir dos 40 anos ele já deve procurar um urologista e começar a fazer seu exame de PSA. É importante o exame de PSA a partir dos 40, porque existem casos de câncer a partir dos 40, 41, 39. Então, se você diagnostica um câncer no começo, é muito mais fácil de tratar, a chance de cura é de mais de 95%. Caso você perca esse momento, essa porcentagem diminui. Então, é importante que as pessoas comecem a procurar o médico a partir dos 40, comecem a fazer o PSA. A partir dos 45, PSA e mais o exame de toque. Se a pessoa tem um histórico familiar, fazer o exame de toque talvez mais precocemente, dependendo do histórico familiar. Mas é importante fazer pelo menos o PSA a partir dos 40 anos. Caso haja alteração ou sintomas,
as pessoas devem, aí continua, né, segue a propedêutica, faz exame de toque, ultrassom, biópsia, ressonância, demais exames que sejam necessários, lógico. Existe uma média de talvez até 10% dos pacientes com menos de 40 anos, das pessoas, perdão, 10% mais ou menos dos homens com menos de 40 anos já tem sintomas prostáticos, né? E o que seria um destaque assim, para a pessoa que está nos ouvindo? Alteração na urina, porque você tem duas coisas. Você tem as doenças mais comuns da próstata, são duas. É o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, e o câncer. O câncer não tem sintomas. Quando ele está no início, ele não tem sintomas. Por isso que é importante que a gente faça o exame periódico para você ver, diagnosticar antes que ele dê sintomas. Porque quando ele dá sintomas, muitas vezes é porque ele já está um pouco mais avançado. E o segundo ponto são os sintomas da urina, que estão relacionados ao crescimento da próstata. E esse crescimento ele se dá a partir dos 40 anos, às vezes até antes, né, que as pessoas começam a ter sintomas, igual eu falei, e os sintomas são alterações na urina. Então a pessoa tem um jato na urina de um jeito, ele faz um xixi, vamos dizer assim, um xixi com mais força, um xixi mais gostoso, ele vai no banheiro, fica aliviado, a próstata começa a crescer, então esse sintoma de urina, esse prazer urinar já começa a diminuir, você não consegue soltar toda a urina fica mais difícil, fica mais devagar, você começa a ter que ir mais vezes durante o dia ao banheiro, às vezes tem que ir, às vezes até à noite ir ao banheiro, então você começa a ter alterações na urina, você deixa de ter aquele, vamos dizer assim, aquele xixi gostoso e começa a ter sintomas que não fazem com que a sua micção fique satisfatória. Aí você deve procurar um urologista porque pode estar tendo algum problema sim, de crescimento da próstata. Então, observação é importante para todo homem. Sim, o homem tem que se conhecer, então ele tem que saber como é que o corpo dele funciona, em todos os sentidos, a urina, o intestino, a sexualidade, o pensamento, como é que ele se situa no ambiente, então ele tem que se conhecer. Então ele se conhecendo, ele percebe, não, tem alguma coisa errada comigo nesse ponto. É a partir daí que ele deve procurar um especialista. Muito bem. A automedicação no nosso país é um problema ainda que a gente lida diariamente. E aquele homem que ele não se sente confortável no seu desempenho, que ele, por conta própria, faz uso de remédio, isso pode ser prejudicial a longo prazo ou eminente? O que o senhor fala sobre isso? Sim. Teoricamente, todo mundo está apto a usar uma medicação. Uma medicação para melhorar a sexualidade, melhorar a potência do homem, é um remédio mais forte, que mexe não só com a região genital, mas como também com todo o corpo. Então existem pessoas que podem tomar esse determinado remédio e pessoas que não podem. Então a gente ouve falar, o fulano tomou um remédio, morreu, o fulano fez assim, morreu, o fulano fez assado, passou mal. Realmente, são pessoas que não deveriam tomar um remédio, foram na farmácia, o farmacêutico vendeu, porque ele não sabe o que a pessoa tem, não é uma questão dele saber o que o remédio faz ou não, ele não sabe o que a pessoa tem. Então ele passa o remédio para uma pessoa, porque o amigo dele indicou para ele, ele vai, compra o remédio e acaba passando mal com esse remédio, porque ele tem algum problema de saúde que contraindica o uso do remédio. Então a automedicação ela é problemática, ela é perigosa, porque quem está comprando e quem está vendendo não sabe de todos os fatores da pessoa. E não por maldade, mas isso pode ocasionar problemas sérios de saúde. Porque cada pessoa tem um histórico, né, familiar, de doenças ou não. Sim, às vezes problema de coração, muitas vezes pessoas são de mais idade que usam esse tipo de medicação e tem algum problema no coração que contraindica o uso. Então é importante que ela faça uma consulta com um especialista antes de tomar qualquer medicação. Não só urológica, mas em todos os sentidos. Medicação para pressão, medicação para diabetes. Eu vejo muito diabético tomando remédio à torta direita. Porque eu vi isso, porque o meu amigo usa aquilo e quando você vê a diabetes já destruiu aquela pessoa por dentro. Então é importante evitar sempre a automedicação. Um homem bem cuidado hoje, ele consegue postergar o envelhecimento ou o seu desempenho, porque é uma questão de saúde também, a vida sexual impacta nisso. Então uma pessoa que se cuida, faz um preventivo, ele consegue postergar essa sua vida, essa questão? Sim, e muito. A mulher ela entra na menopausa a partir dos 50 anos, quando ela termina os hormônios dela. O homem, o fim dos hormônios masculinos, eles demoram mais. Então o homem tem uma tendência a ter uma vida sexual, uma vida mais saudável, uma vida plena, em que os hormônios atuam não só na parte sexual, mas como um todo no corpo do homem, massa muscular, humor, musculatura, qualidade de sono, qualidade do humor, em todos os sentidos. Então, ele ter uma vida saudável, ele consegue postergar e avançar essa qualidade de vida o máximo possível.
Porém, isso deve começar lá atrás. As pessoas acham que não, eu vou fazer 60 anos e agora eu vou começar a fazer exercício e vou virar um menino. Não é assim, né? Não é assim, ela tem que começar lá atrás. A vida saudável começa lá atrás. É muito comum as pessoas chegarem no consultório com problema de saúde, mas a paciente é obesa, é estressada, é sedentária, toma muito remédio muitas vezes da maneira errada, não procura o médico, ele vai no médico uma vez, o médico dá remédio para ele, nunca mais volta no médico, ele não sabe se aquele remédio continua, se fez bem ou não, se continua sendo aquele. Então são pessoas que não se cuidam da noite para o dia, que querem virar um menino. Não dá. Não é assim, né? Não é funciona, assim. Né? 20 anos a gente só tem uma vez na vida. Passou disso, a gente tem que começar a se cuidar. Então você vai postergar a sua saúde em todos os sentidos, a sua saúde masculina em todos os sentidos, depois de 50, 60, 70, se você se cuidar antes. Se você se cuidar antes, você posterga e consegue ter uma qualidade de vida excelente. Eu tenho pacientes com 70 anos, com 80 anos, que são verdadeiros, entre aspas, meninos. São saudáveis, não usam praticamente medicação nenhuma, têm uma qualidade de vida, uma autonomia muito boa, uma cabeça excelente. Então, se quiser, consegue. Consegue. Mas, como você disse, é uma construção, né? Não é um remédio que vai tomar hoje, você vai rejuvenescer e achar que tem toda a potência do mundo, que não é assim, né? Não, milagre ele vai achar, mas não vai ser no consultório. Ele pode procurar milagre lá na religião dele. Se Deus ouvi-lo, ele vai conseguir milagre chegar. Isso. Mas no consultório médico, independente de qual seja, não existe milagre. Em consultório médico não existe milagre, gente. Se alguém falar que vai fazer milagre para vocês, alguma coisa errada. Corre que não está certo. Não existe milagre em nenhum consultório médico, em nenhuma especialidade, gente. Bacana. Hoje as pessoas te procuram de forma geral, assim, o que você mais recebe no consultório de questões de ação mesmo? Seria a parte de infecção urinária, uma pedra? Como é que as mais comuns hoje são os cálculos, né, as pedras renais e as alterações prostáticas. São as duas patologias mais comuns no consultório do urologista. Não, acho que não só meu, mas da maioria dos urologistas, são as duas doenças mais comuns. São os problemas de cálculo, que podem levar a infecções de urina também ou não. A próstata e as infecções, porque a infecção não tem idade. A infecção é mais comum na mulher em uma determinada idade, no homem em outra determinada idade. Mas a infecção de urina também. São os 3 pontos mais comuns de tratamento no urologista. Que procuram, né, para essa questão. Dizem que o homem é mais fraco em relação à dor. Dizem não, isso é uma verdade. É uma verdade. E aí quando fala, né, pedra no rim, né, vou usar uma linguagem mais popular, diz que realmente é uma dor que chega próximo ali ao parto? Isso é místico? Não, trabalhos antigos, pesquisas antigas mostram que são realmente uma das dores mais fortes que o homem tem, é da cólica do rim, aquela cólica de rim clássica, da pedra descendo e machucando o ureter. Realmente ela é uma cólica que se compara à dor do parto, realmente, isso é verdade. Quando não chega ao ponto de sentir dor, porque já tem muito tempo que vem isso, porque eu acredito que uma pedra não é do dia para a noite que surge, né? Ou cada caso é um caso? Felipe, cada caso é um caso, porque é o seguinte, a pedra você tem que levar em consideração o tamanho dela, a quantidade de pedras que você tem, aonde ela está, se ela está dentro do rim, se ela está no infundíbulo, se ela está no cálice, se ela está na pelve, se ela obstrui o rim, se ela está no canal, se desceu o canal. Aí são N variáveis que vão levar, a quantidade de hidratação da pessoa, são N variáveis que vão definir o nível de dor. A gente pode ter pacientes com muitas pedras, de pedras grandes e sem dor. E pacientes com poucas pedras ou pequenas com muita dor. Então, são N fatores que vão levar ao aparecimento de dor, de cólica renal por causa do cálculo. Aí, as pessoas, quando começam a sentir a dor que procura, ou essa doença consegue, talvez se tivesse um acompanhamento, consegue através de exames ter um indício, ou só quando tem a dor mesmo que a gente investiga? Para você poder fazer a investigação, por exemplo, histórico familiar. Se você tem um histórico familiar de cálculo renal, o seu pai teve, a tia teve, a mãe, a avó. Então, se você tem um histórico familiar e você não tem não toma uma quantidade de líquido adequada, vale a pena você fazer um exame de ultrassom. Caso o exame de ultrassom evidencie alguma presença de pedra, independente de tamanho e quantidade, você pode tentar algum tratamento para evitar que você tenha cólica. Agora, quando você não faz nenhum exame, que é o mais comum, o brasileiro não costuma fazer, vamos falar de Brasil, não vamos falar de mundo não, porque é muito grande, vamos falar do Brasil aqui.
No Brasil as pessoas só costumam ir ao médico, né, quando sente alguma coisa. Então aí você realmente tem uma dificuldade maior. Você tem que tratar o caso agudo, né, aquela crise aguda de dor, fazer o tratamento e depois fazer uma avaliação mais rigorosa da pessoa e ver se você tem como fazer algum tratamento para diminuir ou impedir o aparecimento de novos cálculos. Quando tem um caso da dor, geralmente se transforma numa cirurgia ou também cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Existe a fase aguda, vamos dizer assim, a fase aguda de que a pedra pode acometer a pessoa, primeiras 24, 48 horas, às vezes as crises de dores são mais fortes. Depois, com medicação, se o paciente às vezes tiver calma, a pedra não for muito grande, você consegue que ela diminuir a dor e espere aquela pedra sem muita dificuldade. Agora, existem cálculos grandes que descem e aí são mais complicados, porque são poucas, não são todos, são poucas pessoas que conseguem, independente do sexo, que conseguem expelir cálculos maiores. Mas eu tenho pacientes que esperem pedras que quando ele chega no consultório, você olha e fala assim, isso saiu de você mesmo. Meu Deus. Tem umas que assustam. Já vem coisinhas, né? Tem umas que assustam, mas na maioria das vezes a gente consegue tirar muitas vezes sem cirurgia. Se a pessoa tiver um pouco de paciência, a pedra não estiver causando nenhum problema mais grave no rim, nenhuma obstrução, nenhum inchaço maior no rim, aí você consegue muitas vezes expelir a pedra, uma pedra menor, sem precisar de intervenção cirúrgica. O urologista ele não atende, a gente fala da saúde do homem, mas ele não atende só homem, né? Ele atende mulher também. Sim, nós atendemos mulheres. Na parte de cálculo, né, que a gente acabou de falar, na parte de pedra, na parte de infecção, alguns distúrbios vesicais, distúrbios da bexiga, que fazem com que a mulher tenha alterações na urina, como às vezes urgências miccionais, incontinências urinárias. Então, alterações na parte urinária da mulher relacionada à bexiga, a gente trata também. Faz esse acompanhamento, né? Porque Sim. Às vezes a gente fala urologia e pensa só saúde do homem e acha que é só um homem, não é assim. A mulher também faz parte da nossa clientela, realmente tem não é uma quantidade maior, talvez 20% a 30% de mulheres precisam de uma consulta, de um tratamento com o urologista. Acompanhar, né? De forma geral, hoje o que você poderia deixar de mensagem ou falar para o nosso espectador? Nossos espectadores é mais o grupo feminino, mas provavelmente tem um marido, tem um filho que coloca. Mas qual mensagem você deixaria para que as pessoas entendam e vejam a urologia, né, a saúde do homem mais simples? Mulher é muito importante na saúde do homem. A mulher se cuida mais, a mulher sabe dos riscos mais do que o homem, então elas se cuidam mais. Então, cuidem dos seus. A questão do que você falou, de levar o homem, quando mais novo, um filho, um namorado, alguém, para fazer uma consulta com um urologista, para ele conhecer o corpo, ajudar a desvendar, né? A desbravar a adolescência, é uma coisa legal. Você conversar com ele sobre isso já ajuda com que no futuro ele consiga olhar o urologista de uma outra maneira, e quando ele precisar fazer o exame dele, ele vai conseguir fazer. E a mulher, ela muitas vezes, ela é que faz o homem ir ao médico, muitas e muitas vezes. Então continue fazendo isso, ajudem seus parceiros, seus filhos a irem ao médico. E uma coisa que é importante também, já que nós estamos falando da mulher, mães, namoradas, é muito importante. Uma coisa que a gente não falou e que acontece bastante é o tumor de testículo. O tumor de testículo é uma coisa que acontece em pessoas novas, né? Infelizmente são os adolescentes, pré-adolescentes que sofrem mais com esse tipo de tumor. Então, mães e namoradas e meninos e adolescentes sempre se palpem quando forem tomar banho. Vejam como é que estão os testículos, como é que está a parte genital de vocês. Qualquer alteração, independente que ela seja mais acentuada ou não, mas qualquer alteração na região genital, principalmente nos testículos, peçam para os seus pais, peçam para sua mãe, para o seu pai, ou procurem, se vocês puderem, vocês mesmos, um urologista, que é importante. É importante a avaliação do homem pré-adolescente, adolescente, para esse cuidado muito importante desse tumor de testículo. Ele tem atacado ou surge mais na idade jovem? Ele é mais jovem. Muitos dos tumores que a gente tem acontecem em pessoas de mais idade. O câncer de próstata em pessoas de mais idade, um câncer de rim em pessoas a uma idade intermediária, mais novas um pouco. Mas o que a gente tem de um dos tumores mais novos, né, em pessoas mais novas que a gente tem na urologia, é realmente do tumor de testículo. Então tem que se cuidar. Então as pessoas mais novas, pré-adolescentes, adolescentes, se perceberem alguma diferença nos testículos, procurem, peçam para a família ou procurem um urologista para fazer uma avaliação. Isso é importante. Muito importante.
eu tive um trabalho na escola com os alunos, onde eu atuava numa escola, e como eles estão nessa fase de hormônios, de transição, algumas evidências ficam, às vezes no suor, espinha. Então, eu fiz um trabalho com os meninos da escola para falar sobre a questão da higienização íntima, do uso, né, de desodorante, enfim. Uma coisa que me chamou a atenção é referente à higienização. Conversando ali de uma forma descontraída, até para os meninos entenderem de fato a necessidade, e eu percebi que a maioria não tinha uma asepsia adequada, porque, por exemplo, assim, eles, não uma característica de dizer, mas eles trabalhavam na roça, porque era uma escola de zona rural, então vivem lá, então eventualmente iam para a escola de manhã, né? E depois ia para trabalhar na roça, e à noite, quando fosse banhar, então passava aquele longo período sem uma higienização. E quando eu falei que era importante, muitos se assustaram. Mas por que eu tenho que, né, tomar banho ou parar para me assistir? Porque isso pode acarretar também em algumas situações comprometedoras, né? Até você fez uma estatística de câncer de amputação mesmo do pênis para fazer um impacto para eles entenderem, não desejando. Mas é para eles entenderem que é uma questão também de cuidado. O cuidado com a higiene é importante, né? Sim, é muito importante. Com relação ao câncer de pênis, há uns anos atrás, a SBU, né, ela fez uma campanha publicitária sobre a saúde do homem para a prevenção do câncer de pênis. E o slogan da saúde era o Zico, um jogador de futebol da minha época, não sei a molecada hoje já ouviu falar, mas foi um grande jogador, segurando um sabonete. Então, a higiene masculina, a higiene da região genital, do pênis do homem, é muito importante para se evitar problemas como algumas infecções, fungos, ou algumas balanites, algumas infecções que a gente pode ter no pênis, e o câncer de pênis com uma idade mais avançada. Então, lavar a região genital é muito importante. O homem, às vezes, tem um excesso de pele, independente de ser uma fimose ou só um excesso de pele, ele pode ter um excesso de pele, e isso dificulta a higienização da cabeça do pênis, da glande peniana. E isso pode acarretar vários problemas de saúde, como eu acabei de falar, de algumas infecções e a longo prazo o câncer. Então o homem deve se limpar, não só no banho, mas pelo menos mais uma vez no dia, uma de manhã, uma de noite, fora quando faz o xixi, que é importante se secar, que ele faça uma higiene possível, o máximo possível, de puxar a pele do pênis, expor a cabeça do pênis dele, a glande do pênis dele, para se higienizar. Isso é importante. Caso ele não consiga expor a glande do pênis por algum problema que a pele do pênis impeça, aí ele tem que fazer um tratamento para isso. Caso ele consiga, muitas vezes tem pessoas mais novas que têm medo de fazer, porque por a ponta do pênis fica muito sensível, por ficar sempre coberta pela pele. E essa sensibilidade muitas vezes assusta as pessoas. Então acaba e eles não mexem direito, né? Mas é uma sensibilidade, não é dor. E inclusive é bom e importante que você limpe para diminuir essa sensibilidade, porque isso inclusive ajuda mais para frente, depois na hora da relação sexual. É porque às vezes a gente acha que seria o que deveria ser comum e não é. E lá eu tive um contato onde vários meninos depois me relataram, que na frente todo mundo acaba não falando, né? Mas me procuraram, professor, né? Pedindo orientação, e é onde me chamou a atenção, porque eu acho que uma coisa, né? A higienização, para mim, eu acho que é uma coisa tão presente, tão natural, que não precisaria se expandir, e na verdade foi ao contrário. Muitos tiveram curiosidade porque não sabiam, às vezes, nem como se autocuidar. Então, acho que é importante, até para os adolescentes, a mãe não vai mais dar banho na criança, mas é para ter uma reflexão, né, de cobrar, ou de ensinar enquanto criança, para quando chega na fase da adolescência, conseguir fazer toda essa asepsia, né, para não ter esse tipo de problema. É isso mesmo, Felipe, você está com razão. Às vezes uma coisa que é muito comum para a gente, que você acha que é básico para todos, para determinadas outras pessoas não é. Então, é importante esse incentivo que você deu para esses meninos aí, para esses seus alunos na época, e que é importante sempre, é isso, é você disseminar o seu conhecimento. Então, você achava uma coisa normal para você e você viu que não era para você. Para os outros não eram, perdão. Então, a gente tem que disseminar esse nosso conhecimento para ajudar as pessoas. Isso é importante. Você fez muito bem. Isso é verdade. Nem sempre uma coisa que é básico para mim, que é básico para você e vice-versa. E às vezes né? o que seria simples, né, de um autocuidado, talvez pode pegar uma infecção, uma micose, algum fungo, que isso vai gerar um outro problema. E às vezes a pessoa acha que é tão natural que aquilo faz parte.
porque tá ali, talvez não sente uma dor, alguma coisa, acho que tá tudo certo. E na verdade tem que ter uma atenção, né, em termos disso. Porque ainda mais os adolescentes que começam a ter as relações, e aí tem a questão também da autoproteção, que é importante ter, né, é fundamental para ser sadio, e às vezes falta uma formação, né, ou uma informação, não talvez do colega naquela questão, usa, não usa, tamanho, isso aqui, mas da ação em si do cuidado, né, porque não é uma bula, né? As pessoas não conversam ainda. Ainda é um tabu falar sobre a sexualidade, sobre a higienização, o cuidado, né, da sua saúde íntima. Ainda temos um resquício, ainda, como você comentou logo no começo, sobre o machismo. Ainda, infelizmente, isso reverbera em todas as ações, seja algo mais grave como o câncer de próstata, ou uma infecção de pele, ou um fungo ali que tenha a ter. Sim, isso é importante. As pessoas saberem que tem que se cuidar e como se cuidar é fundamental. Então, o conhecimento, o aprendizado é contínuo. Se a pessoa viu que ela faz alguma coisa diferente, quando ela vai fazer uma higiene, ela não consegue, ela aprendeu alguma coisa, ela tem que colocar isso em prática. Tem alguma coisa impedindo que eu faça uma higiene adequada. Procura o médico para olhar e ver o que está acontecendo. Isso tudo é fundamental para a gente, para que a pessoa tenha uma boa saúde a longo prazo. Muito bacana. Doutor, ao longo, né, desses anos de atuação, acredito que você deve ter feito inúmeras cirurgias, mas tem algum caso curioso, alguma coisa que chegou de uma forma achando que era uma coisa e desencadeou outra, uma coisa que chamou sua atenção ao longo desses anos? Nossa, Felipe, agora você me apertou. Tem tanta coisa. Tem uns casos interessantes no consultório, algumas coisas até às vezes engraçadas. Mas eu não sei, agora você me apertou. Eu não gosto muito de falar essas coisas, não. Tem muita gente que fala, se eu pudesse, eu fazia um livro. Não, eu realmente, se eu pudesse, eu tinha um livro enorme com várias coisas aí, tanto no consultório, clínicas, quanto em cirurgias também, para falar. Mas assim, tem situações que você entra na cirurgia realmente com o exame mostrando que é uma coisa e quando você chega é uma coisa diferente, né? Nada muito diferente, nada complicado, que é resolvível, né? No ato cirúrgico, mas que às vezes acontece de você ir preparado para uma cirurgia A e você chega na hora uma cirurgia B, não é uma coisa muito rara de acontecer. Entendi. Isso isso realmente acontece mesmo. Na ação percebeu que precisa de um outro tipo de cirurgia, um outro tipo de procedimento, um pós-operatório diferente. O paciente precisa de um acompanhamento depois mais acentuado, mais de perto. Sim, às vezes acontece isso, sim. Porque eu acho que quando os exames, lógico, ajudam muito, mas na hora de vamos ver que você percebe que alguma situação, né? Às vezes você entra numa cirurgia, fazer uma cirurgia, essa cirurgia é rápida. 20 minutos a gente faz, aí demora 2, 3, 4 horas. Às vezes acontece, a gente pega uns casos, sustos, né? Assim, de vez em quando, mas isso acontece, faz parte. É o que a gente fala, só não tem problema em cirurgia quem não opera. Né? Quem opera tem problema. Né? Mas a maioria das vezes a gente consegue realmente resolver. São raros os casos em que você entra numa cirurgia às cegas, né? Você realmente já vem preparado para a cirurgia A e se precisar você tem o B, o C e o D para fazer. De uma forma geral, da cirurgia, vamos falar sobre o câncer de próstata. Você comentou que quanto mais cedo, né, for diagnosticado, a gente consegue fazer um tratamento mais efetivo e chegando à cura. Hoje o paciente, quando ele é diagnosticado, de forma geral, como que é o protocolo? Você faz uma parceria com o oncologista? Como que é feito o processo? Há muitos anos atrás, quando a gente não tinha o serviço de oncologia aqui em Pouso Alegre, a gente cuidava do paciente, não tinha para quem mandar, não tinha quem resolver, a gente resolvia. Quando precisava fazer um tratamento com radioterapia, alguma coisa assim, a gente mandava para fora. Hoje não, já há um bom tempo a gente tem a equipe da Oncominas aqui, que é um pessoal excelente, altamente gabaritado, sem palavras para dizer a capacitação daquele pessoal. Então a gente faz o diagnóstico do câncer. Se você fez o diagnóstico do câncer, independente de ser em fase inicial, por exemplo, se for em fase inicial e você vai fazer um tratamento cirúrgico do paciente, a gente cuida do paciente. Então o paciente fica comigo, a gente faz a cirurgia do paciente, faz o acompanhamento inicial do paciente, depois, se for o caso, pede uma avaliação da onco para ver só se precisa fazer mais alguma coisa. Mas normalmente a gente, quando é cirurgia, a gente resolve. Quando o paciente vai fazer um outro tratamento, seja uma quimioterapia, seja uma radioterapia, precisa de uma avaliação, aí uma avaliação, outro tipo de tratamento que não faz parte do nosso rol, aí a gente encaminha para a oncologia vai fazer o tratamento.
Então sempre tem essa Sim, interdisciplinaridade. tem essa parceria, a gente tem essa parceria com o pessoal da ONCO, sim. Muito bacana. E para a gente finalizar, né, o nosso bate-papo, geralmente eu faço um bate-bola, uma coisa quase inédita dos programas. Vou falar uma palavra e aí você joga aquilo que você colocou. Meu Deus do céu, vai ser agora. Isso aí, você podia perguntar o que você quisesse, ele ia responder, mas essas assim... Vamos lá. Saúde. Cuidado sempre, cuidado contínuo. Família. Fundamental. A medicina. Para mim é uma paixão até hoje. Bacana. E doutor Abrão, por doutor Abrão? Puxa vida, Abrão por Abrão? Tem mais paciência, Abrão. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade. E as pessoas que estão vendo aqui ou conhecendo de perto, onde as pessoas te acham para consultar com o senhor? Meu consultório fica lá no Centro Médico Pouso Alegre, lá em frente ao Hospital Renascentista, lá na rua Salvador de Santos Nora. Todo dia eu me encontro lá, não fico o dia inteiro, mas tem dias que eu fico um período, tem dias que eu fico o dia inteiro, mas eu tô lá. Meu esconderijo é lá. 3449-2500. Não esqueceu ainda. Tá vendo aí? Ainda tá em dia. Esse número vocês vão me achar lá. Vai ser um prazer poder ajudá-los. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua habilidade. E você que nos assiste, até a próxima. Eu que agradeço. Thank you.